psicológica que Joana nos trouxe. E ele tudo tem a ver, o tema de hoje, tudo tem a ver com a fala que Rita colocou agora sobre o sofrimento. Porque esse livro, ele vai abordar esses aspectos do sofrimento. Então, hoje aqui nós vamos comentar sobre as origens do sofrimento, caminhos e terapias para diminuir ou cessar o sofrimento e libertação do sofrimento. Porque buscar a plenitude significa buscar a libertação do sofrimento. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Então, naturalmente, vamos todos passar por problemas na busca dessa plenitude. Plenitude é estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com o Evangelho do Cristo. E nessa busca, naturalmente, nós vamos passar por problemas, por dificuldades, por aprendizagens, mas chegaremos lá. Isso é uma certeza. Então, hoje nós vamos comentar sobre esse tema maravilhoso. Na raiz de qualquer tipo de sofrimento, existe o próprio espírito, nós mesmos, que lá atrás, ou nessa, ou em outras vidas, não soube se conduzir pelo amor, não soube fazer escolhas leves, escolhas amorosas, sempre fez escolhas que levavam a algum tipo de sofrimento, ou o seu ou dos outros. Então, devido a esses acontecimentos, o espírito saiu da rota do amor e entrou na rota da dor. Somos nós. Então, por isso que estamos encarnados aqui neste planeta de provas e expiações. Então, a fim de apressar a nossa evolução, Deus nos coloca o sofrimento como forma de corrigir a rota, de voltar para a rota do amor. Mas esse sofrimento, ele não pode ser vivido de qualquer forma. Ele precisa ser bem vivido para que ele ganhe significado e a nossa vida também não seja uma dor só pela dor, seja uma dor que nos transforme, nos tire de um estado de paralisia e nos leve a um estado de transformação, como foi o caso da mensagem que Rita trouxe da pipoca, que saiu de um estado para outro e se transformou numa bela flor. E assim somos nós. Além das causas anteriores dos sofrimentos, existem as causas atuais dos sofrimentos. As causas anteriores dizem respeito a vidas passadas. O Espiritismo, ele trabalha com esse conceito de reencarnação de vidas passadas, que nós vivemos em outras existências, o mesmo Espírito, só que em outros corpos, em outras situações, em outras sociedades. E aqui estamos novamente encarnados para viver esta vida. E existem também as causas atuais das aflições, que são os problemas do nosso dia a dia, da nossa vida atual. Todo problema que existe na nossa vida, ele tem uma raiz normalmente em nós mesmos, nos nossos desequilíbrios emocionais, psicológicos, mentais. Muitas vezes, aquele problema que nós construímos no trabalho, com falta de harmonia, ele vem do nosso orgulho de querer ter razão em tudo, do nosso orgulho de não pedir desculpas, de
não se preocupa com o outro. Vamos observar o evoluir da nossa sociedade como um todo. Da Idade Média para cá, o quanto que nós evoluímos, o quanto que saímos dessa postura egoísta e entramos numa postura cada vez mais empática. Poucos anos atrás, as pessoas não olhavam para a causa animal, consideravam o animal como uma coisa. E hoje, os animais têm os seus direitos. E somos nós mesmos que lutamos por eles. Isso representa um grande avanço social. Sair do egoísmo enquanto espécie e olhar também para as outras espécies. Também a questão das crianças. As crianças, na Idade Média e também em outros momentos da história, elas não eram ouvidas, não tinham seus direitos respeitados. E hoje, as crianças, os adolescentes têm leis que garantem os seus direitos. E isso representou um grande avanço social e um grande avanço da humanidade para sair desse egoísmo coletivo. Também em questões econômicas. Hoje os países vivem de uma maneira globalizada, procurando ajudar uns aos outros. Quando acontece um problema em um país, sempre vem ajuda humanitária de outros países, porque representa também esse evoluir da sociedade. Da mesma forma, é na nossa vida. Que atitudes estamos tomando para sair do nosso egoísmo? Que muitas vezes é sutil. Pensamos que aquela atitude de não dar um bom dia, ou de não dar uma boa noite, ou de não perguntar como o colega está, não é egoísmo, mas na verdade é. É como se eu dissesse assim: só importa o meu dia e não importa como o outro está. Essas pequenas atitudes vão se somando e vão construindo para nós novos caminhos, formas de libertação, uma plenitude maior no nosso viver. No capítulo 3 de Plenitude, Origem do Sofrimento, Joana reflete sobre todos esses pontos que eu já falei aqui, questões psicológicas, sociais e econômicas. Vamos agora refletir sobre o nosso egoísmo consumista, a nossa sociedade de consumo. Muitas vezes nos pegamos consumindo exageradamente. Excesso de consumo de roupa, de sapato, de comida, enquanto muitos não têm. Eu assisti a uma palestra de um colega em que ele mostrava em dados estatísticos, mostrando que todo o desperdício de alimento que existe no mundo daria para alimentar com tranquilidade crianças que vivem em regiões da África de fome extrema. E ele mostrava lá para nós as imagens chocantes de crianças em estado de fome profunda, já quase para falecer. E o que é que representa isso? Representa um mundo ainda egoísta. Nações que muitas vezes colocam para si todos os recursos e deixam de lado os irmãos de outras partes do mundo. Avançamos muito, como já falei, mas ainda precisamos avançar bastante. Aqui na casa, nós temos a bela campanha do Quilo. Quando eu cheguei aqui, eu vi Marley guardando ali o material. E o que é que representa isso? Significa o ato da caridade em si. A saída do egoísmo, de dizer é só para mim e vamos até o outro que precisa. Vamos ser a mão que doa o bem material, que doa a palavra que consola, que doa os ouvidos para o momento em desalinho, que doa a força de uma vibração de amor, porque temos acesso à doutrina espírita, que tanto nos esclarece. Dessa forma, nós vamos evoluindo passo a passo, de maneira firme. Também é preciso
direção. Se um gestor de empresa toma uma decisão equivocada, da mesma forma. São essas reflexões que precisamos fazer se ocupamos algum cargo de direção, de chefia, seja lá o que for. Como eu estou agindo? Eu estou agindo de forma a entender melhor o meu próximo, aquele que trabalha comigo, aquele que está ligado a mim, ou estou agindo de forma egoísta? Também é necessário olhar para o dinheiro. O dinheiro é basicamente o que move a nossa sociedade capitalista, mas nunca pode ser o que mova as nossas vidas. O dinheiro ele é um instrumento que eu utilizo para equilibrar melhor a sociedade, para equilibrar a minha vida, para fazer chegar o recurso àquele que precisa de educação, que precisa de saúde, que precisa de acesso a um remédio. Muitas vezes, Bezerra de Menezes, bem conhecido no nosso meio espírita, ele pagou do próprio bolso medicamento para os seus pacientes que não tinham condições. No filme que tem sobre a vida dele, mostra bem isso. Que é até uma cena bem engraçada que o senhorzinho lá da farmácia chega bem constrangido para dizer: mas São Bezerra, a conta do senhor já está muito grande aqui. Porque ele já tinha pagado remédio para muitas pessoas que estavam precisando. Quantas vezes nós nos deparamos na rua ou em qualquer lugar com uma pessoa que chega e nos pede dinheiro para comprar um remédio, porque realmente ela não tem. Achamos que é uma besteira a pessoa não ter dinheiro para um remédio barato, mas tem muita gente que realmente não tem. E o nosso simples ato de doar já muda a vida daquela pessoa. Eu olhava hoje na internet uma vaquinha online que estavam fazendo para uma menina que tem uma doença que é muito severa. Ela vai formando bolhas na pele e a criança não pode nem vestir uma roupa que pode prejudicar a pele dela. E eles estavam fazendo uma vaquinha online para arrecadar recursos para essa criança. Imagine o quão benéfico qualquer doação vai se transformar na vida dessa criança. Porque a mãe dizia na descrição da vaquinha online que cada curativo custa R$400. Imagina aí, você tem um ente querido seu que cada curativo que ele vai precisar custe R$400 e você não ter de onde tirar. Então é para isso que o dinheiro precisa servir, para o bem, para a educação. Quantas crianças não têm acesso à educação porque talvez morem em um lugar mais distante e alguém que possa ajudar de alguma forma aquela criança vai levar o saber para ela. Também precisamos refletir sobre o nosso controle, a nossa necessidade de controlar uns aos outros. Às vezes nos pegamos geralmente no ambiente da família, querendo controlar o que o outro sente, o que o outro pensa, como o outro age. E muitas vezes isso é a causa de grande sofrimento dentro do ambiente familiar, porque vão acontecendo brigas, desentendimentos, e quando olham casais, famílias, vão se desmanchando porque não soube haver compreensão de como o outro é. Quanto aos caminhos e terapias para diminuir ou cessar o sofrimento, Joana vai nos trazer um capítulo em que ela vai colocar só sobre essas terapias. Mas ela também vai nos colocar que a terapêutica principal é o Evangelho de Jesus. Todo o texto de Joana que você pegar para ler,
distorceu das palavras de Jesus ao longo da história. Mas agora é a hora de viver esse evangelho na sua plenitude. E através do Espiritismo nós temos essa libertação. Quando lemos qualquer texto espírita, ou de Joana, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, ou qualquer livro de Chico, ou qualquer outro autor, vamos perceber nele sempre a essência do que Jesus nos disse, que é o amai-vos uns aos outros. Joana cita nesse capítulo as cartas de Jung. Jung é o pai da psicologia analítica. E Jung sempre incentivou que o sofrimento ele precisa ser superado. Então ela vai, faz um ponto com o Evangelho e nos mostra que precisamos viver o sofrimento como Jesus nos ensinou, que é suportando este sofrimento. Quando Jesus estava lá na cruz, ele suportou o sofrimento de uma maneira grandiosa e nos mostrou que a vida sempre vence. Sempre vence. Não adianta matar o corpo físico, porque nós somos eternos, somos espíritos eternos. Logo adiante, ele aparece no seu corpo espiritual para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam, mostrando que superou a morte, que tudo que ele vinha dizendo era verdade, era a essência do que o Pai nos ensinou, que a vida sempre vence. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus foi interrogado sobre o maior mandamento, e ele nos esclarece que é o amai-vos uns aos outros. E o segundo mandamento, que é o amar o próximo como a vós mesmos, e amar a Deus de todo o coração, que é o primeiro. Então, Jesus, o seu apostolado inteiro, foi mostrando isso. Quando ele foi atrás de cada apóstolo, de cada homem daquele, para formar os seus discípulos, eram homens que tinham em seus corações as sementes do amor, que estavam ali para brotar e que fizeram história junto com Jesus de lá para cá. Senão não estaríamos aqui falando de suas vidas, relembrando os seus apostolados. Assim, Jesus sempre nos mostra que o egoísmo ele é a negação da caridade, que é o que é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, na fala de Pascoal-Sens, em 1862. Nessa fala, esse Espírito vem nos colocar isso, que o egoísmo é a negação da caridade. Porque quando eu sou egoísta, eu não estou sendo caridoso. Logo, eu causo sofrimento no outro e eu me afasto da minha plenitude. Me afasto do que Jesus ensinou para nós. Assim, para que haja a real busca pela plenitude, precisa haver que o egoísmo ele seja iluminado pelo amor. E como é iluminar esse egoísmo pelo amor? É, por exemplo, desenvolver um trabalho voluntário na casa espírita, paralelo ao nosso trabalho, nos envolver em questões sociais que vão melhorar a sociedade, questões ambientais que vão melhorar o nosso ambiente, participar da campanha do quilo, de aplicação de passe, nos qualificar para dar um passe na casa espírita, para participar também de estudos que abrem nossa mente, que abrem nossos pensamentos ao bom, ao belo, ao que Jesus nos ensinou. São atos de caridade para com os outros e para com nós mesmos. Não devemos esquecer que a caridade ela também precisa começar em nós. E como é que eu sou caridoso comigo mesmo? Quando eu procuro
Se ontem eu não fui tão compreensiva no meu trabalho, eu posso tentar ser hoje. É a cada dia, é a cada situação, não existe fórmula mágica. Todos esses apóstolos que viveram com Jesus, eles passaram por esse processo de transformação. Não foi de uma hora para outra que Pedro se tornou seguidor fiel do Mestre. Pedro negou Jesus na sua crucificação, porque ele não estava preparado. Mas mais adiante, ele se tornou um servo fiel do Mestre. Judas traiu Jesus, mas logo em seguida entrou num processo de culpa tão grande que foi preciso que Jesus fosse resgatá-lo das ondas umbralinas, porque ele já estava ali naquele processo de culpa, porque não havia conseguido seguir o Mestre. E assim somos nós. Se um dia não conseguimos, no outro haverá oportunidade. E assim vamos, passo a passo. Há também no Evangelho uma parte que fala, no Evangelho de Mateus, que vai comparar o reino dos céus a um servidor que ele devia ao seu rei. O rei foi tomar contas dessa dívida, foi cobrar a dívida, e disse que ia vender a esposa, ia vender os filhos, ia vender até o servidor para pagar aquela conta. E ele pediu piedade ao seu rei. O rei se apiedou da situação e perdoou a dívida. Mas, logo em seguida, esse servo tinha uma outra pessoa que devia para ele, um outro irmão que devia para ele. E ele não perdoou essa dívida. E por causa disso, esse irmão foi preso. O rei, quando ficou sabendo, entregou o seu servidor aos carrascos. Por que isso aconteceu? Porque esse servidor não teve caridade com o outro. Ele se deixou levar pelo egoísmo. E assim, ele ocasionou sofrimento para ele mesmo. Porque ele não soube abdicar daquela dívida numa atitude egoísta. Então, o reino dos céus é isso. Jesus compara o reino dos céus a isso. Buscar o reino dos céus, primeiramente, é em nós mesmos. Olhando para cada problema que eu tenha. Se eu sou muito vaidoso, como é que eu posso tentar sair de tanta vaidade na minha vida? Se eu sou egoísta, como é que eu posso deixar de ser egoísta? Se eu costumo mentir muito, como é que eu posso deixar de fazer isso? Então, essa é a nossa tarefa, essa é a construção do reino dos céus no nosso coração. É buscar atitudes novas, atitudes renovadas, sempre numa revisão contínua de consciência. A cada dia, no final do dia, se perguntar: o que foi que eu fiz de bom hoje? Eu fiz algo de bom hoje ou não fiz? E se quiser anotar ali um papelzinho para você ter aquele controle e ao final da semana você vê o que foi que você escreveu. Ao final de um certo tempo você vai ler aquilo e você vai ver que funciona assim. Porque você viu aquilo que você precisa melhorar. Dessa forma, vamos construindo a nossa plenitude, buscando a nossa plenitude, sempre baseada no que Jesus nos ensinou. Dessa forma, nós só devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos a nós. Se eu quero que o outro me dê um bom dia no meu trabalho, então deve ser o primeiro a dar o bom dia. Se eu quero que o meu aluno organize a sala, eu devo ser a primeira que vai pegar uma cadeira e botar no lugar, para ele ver o exemplo. Então, nós somos os exemplos uns para os outros. Se eu quero que meu filho estude, ele tem que ver de mim um exemplo estudando em casa. Se eu quero que meu sobrinho
capítulo 11 de Plenitude, intitulado Terapias Alternativas, Joana vai nos apontando caminhos para solucionarmos alguns sofrimentos em nossas vidas. Como, por exemplo, ela coloca a acupuntura. A acupuntura são aquelas agulhas que são colocadas em determinadas partes do corpo por um profissional habilitado e elas servem muitas vezes para diminuir a dor, para equilibrar o organismo como um todo. Ela coloca também a yoga. A yoga são exercícios de alongamento que existem há muito tempo, é trazido do Oriente para cá, que serve tanto para o nosso equilíbrio físico quanto para o nosso equilíbrio emocional. E quando você realiza aqueles exercícios, você se sente bem, se sente mais pleno. Eu sempre procuro fazer, toda vez que eu termino, eu me sinto mais energizada, como se meus pensamentos estivessem mais alinhados. E é uma prática milenar, que quando associada a outras práticas, vão nos dando qualidade de vida. Também ela coloca lá no livro a homeopatia. A homeopatia é uma técnica medicamentosa que existe há muito tempo, inclusive Bezerra de Menezes também era adepto dela, que existe até hoje. Existem médicos especializados em homeopatia que podem receitar os remédios adequados e funciona, equilibra o nosso corpo. E sempre lembrando, são terapias alternativas que vão funcionar em conjunto com a nossa medicina tradicional, que tanto tem avançado. Eu utilizo remédio homeopático paralelo com os remédios que o meu médico receita. E funciona muito bem, porque o organismo vai ficando equilibrado. E a homeopatia não tem tanto efeito colateral, mas nunca isolada, sempre junto com o que os médicos tradicionais passam. Mas Joana enfatiza no texto dela que nenhuma terapia é mais eficiente do que o nosso crescimento moral e a nossa prática da caridade. Se eu vou, utilizo todas essas terapias, mas eu não procuro olhar para mim e melhorar. No que é que eu estou melhorando? Se eu não tivesse a olhar atento para mim, não vai funcionar essas terapias, vai ser só aquela coisa pontual. E se eu não praticar a caridade, eu vou estar no egoísmo mais uma vez. E nada vai adiantar. E ela deixa bem claro, tudo isso sempre à luz do Evangelho de Jesus. Nossa transformação moral, quando ancorada no que Jesus pede de nós, ela é plena, ela é certa, não tem erro. É sempre uma rota para frente. Vamos refletir um pouco mais sobre também a meditação, que ela coloca lá no texto dela. A meditação é uma prática que você se senta, você toma algumas respirações profundas, procura se concentrar ou em um som, ou em uma palavra, ou uma música, ou uma melodia, e você vai levar o seu pensamento a Jesus, e ali você vai colocar suas angústias, seus medos, ou simplesmente se concentrar naquela palavra, naquela luz, para dar equilíbrio emocional. A ciência já está divulgando vários artigos que mostram que a meditação, sim, tem grandes efeitos na nossa concentração, no nosso equilíbrio emocional. E aqui no centro nós fazemos. O momento de oração é um momento de meditação, em que você deixa de olhar para fora e você olha para você mesmo. Como é que eu posso melhorar o meu casamento? Como é que eu posso melhorar a minha convivência com a minha família? Um dos meios é praticar a meditação, porque você vai se tornar mais equilibrado e você vai agir melhor com seu esposo,
Espíritos é predominância da vida moral sobre a vida material. Quer dizer que quando nós buscamos nos melhorar, nós estamos vencendo o egoísmo em nós, que é o que eu já falei aqui anteriormente. Em Depois da Morte, Leon Denis, no capítulo O Egoísmo, ele vai colocar que a felicidade social não será possível enquanto o egoísmo de um se nutrir dos sofrimentos e das lágrimas de outros. Porque quando eu estou buscando a minha plenitude, eu tenho que lembrar que a minha plenitude ela não é só minha, ela é do outro, ela é nossa. Quando uma instituição está funcionando em harmonia, por exemplo, o centro espírita, significa que todo mundo ali está trabalhando de uma forma só, buscando entender o outro, buscando servir a Jesus. Mas quando aparecem os problemas, é porque alguém em algum momento foi egoísta. No livro Céu e Inferno, nós vamos ter vários relatos de espíritos que estão em zonas mais elevadas, nos dizendo: lá nas zonas mais elevadas não existe isso de eu desencarnei, estou lá na minha plenitude, eu não ajudo mais a ninguém. Isso não existe. Pelo contrário, eles estão em constante trabalho aqui junto de nós, que são os benfeitores espirituais, que guiam essa casa, nossos anjos da guarda, que guiam nossa vida. Se nós permitirmos, eles vão sim se conectar conosco naquele momento de oração profunda, elevar nosso pensamento a Jesus e dizer: Senhor, me permite fazer a conexão com o meu guia espiritual para que ele consiga me ajudar. E a partir dali, muitas vezes, aquele problema que parecia sem solução começa a chegar à solução, porque foi a nossa abertura espiritual que permitiu que nossos guias nos ajudassem. Também em Trilhas da Libertação, que é um livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, nós vamos ter um exemplo do médium Davi. O médium Davi é um médium de cura, que atuava em uma casa espírita. E ele foi se deixando levar pelas coisas do mundo, pelo materialismo, pelo egoísmo. Em um dado momento, se afastou da casa espírita e foi realizar as suas curas de maneira paga. A partir dali, Davi foi sendo auxiliado por espíritos que não eram da luz e foi caindo cada vez mais num abismo profundo, a ponto que ele desencarnou em profunda perturbação. E a sua encarnação, que estava planejada para ser uma encarnação de plenitude, de trabalho no bem, de busca pelo Evangelho de Jesus, se tornou uma encarnação sofrida, do sofrimento, porque ele não soube lidar com as próprias dores e caiu no que o mundo oferecia. Um exemplo contrário do que é desse meio Davi, vamos trazer agora para um exemplo bom, o exemplo de Francisco de Assis. Eu já fiz aqui uma palestra só sobre São Francisco, como nós costumamos chamar, e Francisco, ele entrou para a história e é muito falado no meio espírita, porque ele é um espírito elevadíssimo, que soube seguir lá, enquanto era Francisco, soube seguir Jesus, mostrando que o sofrimento, quando bem vivido, ele tem um significado. E o mais interessante é que Joana mostra nesse livro Plenitude que ele não estava sofrendo como expiação. Ele estava sofrendo para mostrar aos outros que o sofrimento ele pode ser transcendido com amor. Olha como grandioso é isso. Você vinha encarnar, não porque você precisava, mas porque você queria mostrar aos outros que o bem sofrer transforma a
muita fome. Ele foi lá, preparou uma galinha, reuniu todos os amigos e ficou feliz com aquela simplicidade dos seus colegas compartilhando aquela refeição. Em outro momento, quando ele estava migrando ao lado do seu fiel companheiro, tiveram que parar em um mosteiro, pedir ajuda, porque aquela região era muito fria, e o frei que os atendeu não foi gentil com eles, e ainda por cima começou a bater no seu irmão. E Francisco orientou que ele não revidasse. Por quê? Porque ele sabia que se o colega revidasse, ele ia sair daquela energia do amor e ia entrar na energia da dor. E assim foi esse grande Espírito que nos ensinou a amar profundamente. Agora eu vou colocar uma música e durante essa música eu vou pedir que vocês pensem no problema que vocês estejam passando agora, elevem os pensamentos a Jesus e peçam dos seus mentores, dos seus anjos da guarda, que chegue para vocês uma solução de amor. Se concentra na letra da música, eleva o seu pensamento, faz o seu pedido e utilizem esses breves minutos para entrar em si mesmos. Pode colocar o nome da música, é A Rota do Amor, de Carlinhos Conceição. Preserva-me do orgulho, para que
essa bela música nos remeteu a Jesus. Jesus, que é a rota do amor, que é a rota da busca da nossa plenitude. Quaisquer provas, quaisquer expiações que tenhamos nesta vida, se nos ancorarmos em Jesus, elas serão superadas. Isso não é uma dúvida, é uma certeza. Certeza que a espiritualidade nos permite sentir. Quem nesse momento se permitiu sentiu a energia que recebeu aqui, de coragem moral, para mudar. Sem coragem moral, nós não temos como. Sem Jesus, não existe plenitude. E a verdadeira transformação, o verdadeiro reino dos céus, está dentro de cada um de nós. E ele pode começar assim, aqui e agora, nessa vida. Busquemos com fé e confiança que o